Outro exemplo, e aí a oferta, tanto pode ser o curso na forma integrada quanto o curso na forma concomitante. O outro exemplo é quando a gente estiver falando de jovens e adultos trabalhadores que não concluíram o ensino médio, assim, de forma geral, sem necessariamente falar desse público que já está lá identificado pela rede estadual, que será matriculado lá na rede estadual. Por exemplo, eu tenho situações em que a rede municipal oferece EJA, não é? São poucos casos, mas tem. Então, nesse caso, entra a prefeitura, entra a unidade de ensino lá da rede municipal ou o setor da prefeitura responsável por determinada política pública, por essa política relativa à EJA, que terá esse papel importante de fazer, às vezes, de unidade demandante, que é o nome que a gente dá. E a oferta qual seria? O técnico na forma integrada. Ou caso seja uma... Nunca é simples aqui, a gente sempre tem que fazer um esforço de alargar o raciocínio. Eu posso estar falando aqui de uma rede municipal oferecendo ensino médio, EJA ensino médio. Nesse caso, pode ser também concomitante. Mas é evidente que a gente faz uma defesa e por razões óbvias é melhor que seja a forma integrada. Por quê? Porque no caso do curso na forma integrada, a Bolsa Formação vai puxar o curso completo. Se for concomitante, ela só custeia a parte técnica. Se for a forma integrada, ela custeia absolutamente todo o curso. Outro exemplo, eu posso estar conversando, por exemplo, com o Ministério da Justiça, que me diz que tem um determinado conjunto lá de pessoas do regime, por exemplo, sempre é exemplo, porque os recortes são muitos. O Ministério da Justiça pode estar falando com a gente de um recorte que é o público que está, o pessoal que está no sistema prisional no regime fechado. Podemos atender esse pessoal com EJA? Pode sim, com uma oferta de curso integrado, lá no próprio local, feito em parceria, feito com a participação direta da unidade prisional e da Secretaria Estadual de Segurança Pública, por exemplo. Mais um exemplo. Eu posso estar conversando com o pessoal do CRAS, o Centro de Referência e Assistência Social, que está com o papel de mobilizar o pessoal do CAD Único, e eles me dizem, olha, a gente tem aqui uma demanda para fazer EJA, é um pessoal que não tem o ensino fundamental completo e a gente acha que daria para compor aqui uma turma para atender esse pessoal, fazendo articulação com o curso de formação inicial e continuada. Beleza, pode fazer. Nesse caso, eles entram com um papel importante de participar da mobilização, e o curso será um curso FIC, eu abusei aí, usei o termo concomitante, só para a gente entender que vai acontecer ao mesmo tempo, né? Com condições adequadas para um adulto trabalhador poder participar. Então vejam que todas essas são possibilidades que lá na ponta vão se concretizar. Não tem uma forma única, não tem um modelo único. Tem o quê? Demandas específicas em cada lugar, em cada contexto, e vocês, nesse diálogo entre o demandante e o ofertante, vão identificar qual a melhor oferta, qual a oferta necessária e viável, e vão então fazer o desenho. Em seguida tem aqui um desenho que depois vocês podem olhar e se apropriar com mais tempo, que é tentando mostrar aquilo que a gente conversou até agora. Olha, tem vários interlocutores envolvidos no processo, tem o ofertante com um papel muito claro de ofertar o curso, de garantir todas as condições de permanência e êxito e de contribuir no processo de inserção socioprofissional. E a conversa começa com um diálogo junto ao demandante, identificando as demandas. Então, reforço, nem sempre a necessidade a demanda aponta para algo viável imediatamente. O que a gente tem insistido conversem, discutam, de repente, a gente quer atender um grupo, sabe como outro dia a gente sentou com o pessoal que representa os catadores, né, que está tratando da política relativa ao pessoal que está nos lixões. De pronto, parece que não é possível atender. Como é que vai fazer isso? Então aí vem um esforço, de repente a necessidade de inserir outros órgãos, outros setores públicos para poder viabilizar aquela oferta. Em seguida, aqui com um exemplo do MDA, para a gente perceber que quando nós falarmos de EJA, nós estamos falando de algo que é transversal a toda a Bolsa Formação. Eu posso estar falando das mais diversas demandas, inclusive aquelas que já estão sinalizadas pelos demandantes que vêm atuando até aqui. Então, por exemplo, quando eu falo de MDA e o MDA para discutir qual é a sua demanda,
ele tem vários recortes. Ele vai falar de jovens das famílias atendidas pela assistência técnica e extensão rural no âmbito do Plano Brasil Sem Miséria. Ele vai falar de outros jovens e trabalhadores identificados como prioritários pela representação da agricultura familiar, daí é uma discussão lá nos chamados comitês regionais, estaduais, que foram criados para tratar de Bolsa Formação. E ele pode também estar falando de agente de assistência técnica e extensão rural. Então, no meio dessa conversa, dessa identificação, podem aparecer demandas por elevação de escolaridade. E aí começa a conversa Pronatec-EJA. E por último, só para dar um exemplo bem concreto, cada demandante faz um desenho, uma determinada organização para viabilizar o seu trabalho. Tem uma dimensão política muito forte, mas tem também uma dimensão que é operacional. O demandante coloca, a unidade demandante em particular lá na ponta, coloca a mão na massa mesmo. Vejam que ela faz o processo de seleção, ela faz a pré-matrícula. Então, por exemplo, a MDA definiu aqui em âmbito nacional uma gestão com um comitê executivo, com uma equipe específica e tal. Em âmbito estadual criou os comitês estaduais, que tem papel estratégico e operacional, e criou a gestão local, que de modo geral tem a participação de escritórios da Emater. Não necessariamente, nem sempre, mas de modo geral tem a participação da Emater. Então, só para vocês terem um exemplo, aí vem a pergunta: como será no caso do Pronatec-EJA? A conversa está começando. O que está bem claro? A SECADI terá um papel fundamental. Ela será articuladora, ela faz às vezes de demandante na mesma condição que um MDA, que um MDS, que o Ministério do Trabalho. Então, em nível nacional, a partir do nacional, ela que articula. Lá na ponta, por todos os exemplos que eu dei, fiz questão de mostrar os exemplos assim bem abertos, para a gente entender que lá na ponta o desenho pode ser muito diverso. A gente pode ter muitos e muitos e muitos setores e órgãos participando, porque as demandas são muito alargadas, né? E, fechando praticamente, um registro sobre o que eu considero que são os desafios que todos nós já conhecemos. Quem vem de ProEJA fala disso, quem vem de educação profissional fala disso, e quando a gente se encontra, só torna mais complexo, né? E ainda mais inquietante, ainda mais instigante. A gente está falando de educação como direito. A gente está falando de integrar políticas de trabalho de educação e desenvolvimento social e econômico. Talvez isso seja um diferencial. Respeitando aí algumas experiências exitosas do passado, de modo geral, a gente não fazia esse trabalho de relação direta da instituição de educação profissional com os órgãos que respondem pelas políticas públicas, pelas demais políticas públicas. A articulação entre as ações voltadas à educação profissional e as políticas estruturantes de inclusão social, combate à pobreza, redução de desigualdades. Então, quando a gente fala de Plano Brasil Sem Miséria, de seguro-desemprego e por aí vai, a gente está falando de quê? De fazer uma articulação para que a gente, de fato, faça a representação social desse sujeito. A promoção de ações afirmativas para atender aos grupos em situação de vulnerabilidade social. Vejam que nós estamos falando, se a gente recupera aquela lista de público beneficiário, são todos públicos em condições de vulnerabilidade. Uns mais, outros menos, não é? Nós estamos falando desse público. O que em alguns momentos a gente precisa discutir, aprofundar e definir? Para alguns casos, o caso da pessoa com deficiência, né? Essa decisão por ter atendimento preferencial é uma ação afirmativa. É uma forma de dizer, olha, vamos tentar recuperar o tamanho do prejuízo que vocês tiveram aí historicamente. E isso pode se repetir para outros casos. Essas definições devem ser resultados dessa conversa lá na ponta. E por último, o regime de coordenação e cooperação, o diálogo, a participação e o controle social. Só para dizer, quando a gente fala de controle social, nós teremos em breve instalado o Conselho Nacional de Apoio à Qualificação Profissional e também o Fórum Nacional, e lá na ponta esperamos os fóruns estaduais de apoio à educação profissional, à qualificação profissional. Isso significa o quê? Fazer o nosso trabalho de forma mais orgânica. Colocar à mesa para conversar aquelas pessoas que sabem das demandas e aquelas pessoas que sabem sobre o que oferecer, que sabem fazer educação profissional de forma profissional.
e, evidentemente, também os principais interessados, os beneficiários, para que eles possam dialogar sobre as suas necessidades. Finalizando, o espaço onde vocês podem ter acesso a mais informações, inclusive funciona para inscrições online, que à medida que a curiosidade aparecer a gente pode conversar sobre o que é isso, e os contatos. Então, é depois desse? Ah, não, é no final. Então, gente, assim, a gente sabe que são muitas informações. Na proposta de documento que vocês têm em mãos, tenha um elemento ou outro a mais, além disso que eu falei, e talvez não tenha algumas coisas que eu tenha falado. Então, o que é importante quando vocês discutirem essa parte do documento, o grupo que ficar com essa parte do documento, ter presente. Esse documento ele tem que ser didático para quem está lá na ponta. Então, aquilo que vocês identificarem, que olha, por exemplo, ela falou, mas aqui isso não está claro, apontem. Porque se o documento não for didático, não serve, é para ele ser referência, para ele auxiliar no dia a dia de quem vai fazer Pronatec Age. Muito obrigada. Bom, e aí só para que a gente não gosta, eu sempre gosto de dar os créditos, né? Eu acho que isso é importante. Essa versão que vocês receberam há pouco, né, ela é fruto de um trabalho, de um grupo de trabalho, pode passar, por favor? De um grupo de trabalho que está desde janeiro fazendo esse esforço, faltando trabalho, assim, ou então fazendo trabalho fora de casa, fazendo as tarefas no avião, fazendo as tarefas no final de semana, né? A minha amiga Ana Cristina, que está ali, que no início nos ajudou na coordenação, tem umas expressões bem interessantes para esses trabalhos pontuais e, de fato, nós gostaríamos de agradecer imensamente a esse grupo que fez essa primeira sistematização. Claro que depois gostaríamos de colocar o nome de todos nós, né, que vamos contribuir com esse documento para que ele, de fato, represente aquilo que nós acreditamos. E algumas dessas pessoas estarão com vocês também nos grupos de trabalho, então, auxiliando nas discussões. Então, eles também estarão juntamente com a nossa equipe do Proeja e do Pronatec. A Valéria, que é a nossa mestre cerimonialista, também estará com vocês. Temos outras pessoas que fazem parte da diretoria de políticas, que também estarão coordenando os grupos de trabalho e também passando entre os grupos a Julieta, o Gerson, a Carla. A Carla está aqui, a Julieta e o Gerson sumiram, então deixando... Então, a Julieta está ali escondida, ela quer ficar escondida, mas vocês vão conhecer a Julieta. Então, essas pessoas, elas numa convocação assim, muito, muito especial, elas vieram, a Simone da Secadi, né, que está dentro da diretoria do Mauro, também participou muito ativamente. Todas as pessoas se integraram nesse processo, e aí a gente ressalta que são representantes da Rede Federal da Educação Profissional, são representantes das redes estaduais, do SESI, do SENAI, do SESC e do SESI, né, também que estão, e da SENAEJA, né, o Roberto Catelli, desculpa, né, que também esteve conosco durante todo esse período, dando muitas contribuições. Então, a gente de fato agradece imensamente a todos vocês, né, por esse trabalho. Muitos estão aqui, né, então vocês terão a oportunidade de conhecer. E aí, só para fechar, já que a ideia desse primeiro painel era apresentar esse documento, nós não fizemos na ordem direta, né, fizemos em outra ordem, mas a estrutura do documento ela é bem parecida com essa forma que nós apresentamos aqui para vocês, né? Então vocês já têm esse documento em mãos e claro, como a Nilva falou, a ideia é justamente que vocês possam contribuir para que deixe esse documento de forma transparente, de forma muito tranquila, de uma leitura gostosa e que consiga, de fato, orientar, né, dar orientação a quem, ou pelo menos dar uma orientação inicial a quem vai iniciar esse trabalho no Pronatec EJA e que possa se aprofundar nos documentos bases, né, ou seja, temos outros anexos a esse documento que também darão subsídio, né, de documentos que já vinham sendo trabalhados tanto na Bolsa Formação quanto no Proeja. Então, esses documentos também fazem parte, né, como anexos a este documento. Então, e para finalizar, os contatos da Nilva. Então, nós botamos aí os contatos, tanto do Pronatec quanto da equipe do Proeja,
né, para que vocês possam, né, essa apresentação estará com vocês, mas no Pronatec especificamente a gente também tem um 0800, né, para uma linha direta, uma demanda direta com um hotline, na verdade, para as dúvidas mais frequentes, tanto de usuários quanto de ofertantes da Bolsa Formação. Então, acho que é isso.